Olê. Vinícius. Tá me ouvindo? Ah, sim, agora sim. Beleza. Eu vou iniciar aqui então com o pessoal. A gente vai começando, o restante ainda tem umas pessoas para entrar lá, mas eles vão entrando enquanto você vai falando, tá bem? Sem problemas. Tá bem cheio, hein? Legal. Tá. Obrigado, viu? Só isso Beleza, mesmo. obrigado. Você quer ficar gravando com tudo? Ixi. Pessoal, boa noite. Vamos iniciar então a segunda palestra do dia, né? Nós, né, temos como convidado Vinícius Lano, ele é engenheiro de software e vai falar para a gente sobre inteligência artificial generativa. Né, a gente de antemão te agradece, Vinícius, né, pela disponibilidade, por estar contribuindo com a gente. Se não me engano, é da Terra, né? Então, Sim. Ouro de Ouro Branquense. Branco, exatamente. E aí, ele, além de, né, a maioria da palestra, dos participantes, são do curso de administração, gestão de negócio, mas também tem uma turma de sistema de informação, que vieram justamente para ver a aplicação, né, da inteligência artificial, tá certo? Então, fique à Legal. vontade, Vinícius. A gente está conseguindo te ver perfeitamente, a você e a sua apresentação, tá certo? Obrigado. Perfeito. Eu só tô sem o feedback da turma aí. Eu tava vendo a câmera apontar, agora voltou. Beleza. Pra fazer uma interação legal aí. Então vamos lá. O pessoal já comentou, eu sou Ouro Branquense. Quero trazer para vocês hoje um pouco da minha experiência com inteligência artificial. Sou empreendedor e engenheiro de software. Além da minha plataforma, o Capflow, eu também tenho uma empresa de tecnologia que é a Dopway, que é onde está o guarda-chuva do Capflow. O Capflow fica dentro da Dopway. E também tem uma clínica odontológica com a minha esposa, que também é ouro-branquense. A gente está aqui em Floripa tem 4 anos. Não deu para estar aí dessa vez fazendo a palestra ao vivo. Queria que tivesse coincidido as agendas, mas quem sabe numa próxima oportunidade a gente pode estar aí presencialmente. Bom, falando um pouquinho, né, sobre inteligência artificial, eu queria entender aqui, vocês podem levantar a mão que eu consigo ver daqui, viu, gente? Quem já usou inteligência artificial aí de quem está presente aí? Por favor, levanta a mão aí. Beleza. Se eu te mostrar essas imagens aqui, vocês reconhecem essas marcas? YouTube, Google Fotos, Netflix, Waze, Instagram. Essa aqui, diferentezinha, Google Ads. E essa aqui representando o motor de buscas do Google. O que todas elas têm em comum, na realidade, é que todas elas já trabalham com inteligência artificial há muitos anos. Então eu vi que pouca gente levantou a mão na hora que eu perguntei quem já usou inteligência artificial, mas provavelmente, se você já usou Netflix e teve alguma recomendação de filme, se você já teve alguma recomendação de alguém para seguir no Instagram, se você já usou o Waze ou o Google Maps para chegar em algum lugar, com certeza você estava usando inteligência artificial, mas talvez você não sabia disso, ou talvez você só não tinha dado nome aos bois naquela situação. Bom, todas elas usam IA há anos. Mas por que só agora
né? Só nesse ano de 2023, todo mundo começou a falar de inteligência artificial. Você vê Fantástico, você vê televisão, você vai no TikTok, você vai no Instagram. Para todo lado tem alguém falando de inteligência artificial e é uma coisa que realmente desse ano para cá começou a acontecer. Mas por que só agora? Bom, o que a gente está falando de 2023 é sobre inteligência artificial generativa. Diferente das outras inteligências artificiais, né, que eu citei do Waze, Google Fotos, Netflix, cada uma tem um uso, uma maneira, um funcionamento diferente. Mas todas elas por trás têm um conceito de utilizar o machine learning, né, que é o aprendizado de máquina. O computador vai aprender a partir de determinados padrões. Por exemplo, quando você tem um software de reconhecimento facial, por exemplo, o iPhone tem o FaceTime, o Face ID, ele é um software que utiliza inteligência artificial para reconhecer padrões no rosto. Como é que ele funciona? Como é que ele reconhece? Houve um treinamento de máquina, o software começou a entender o que era um rosto humano, e depois disso ele conseguiu não só entender o que era um rosto humano, mas também mapear de quem era cada rosto. Isso é machine learning. Quando a gente fala de inteligência artificial generativa, ela é uma categoria de algoritmos, né, e modelos de inteligência artificial que tem a capacidade de criar, gerar ou produzir dados, conteúdo ou artefatos de forma autônoma. E aí sim a gente começa a falar de ChatGPT e dessas outras ferramentas que está todo mundo falando na internet o tempo todo. Ferramentas que conseguem gerar textos, gerar vídeos, ferramentas que conseguem criar imagens espetaculares e que realmente chama a atenção de todo mundo de uma maneira diferente. Então, apesar de inteligência artificial já ser uma coisa que já existe há muito tempo, a grande virada de chave vem justamente da surpresa que a gente fica ao ver um computador gerando, quase que trazendo a sensação que o computador pensa também, né? Mas, na verdade, são vários dados que esse computador foi treinado, por exemplo, a inteligência artificial da OpenAI, que é o ChatGPT, foi treinado em todos os dados da internet até 2021. Então, cruzando todos os dados, a gente consegue ter um resultado bem legal de criação e reprodução de conteúdo. Bom, em novembro de 2022, a gente viu essa notícia no site da OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Eles estavam trazendo o ChatGPT, que é um modelo treinado, e quem já usou o ChatGPT entende que é um modelo muito avançado, que consegue trazer essa inteligência artificial generativa de uma maneira que é muito parecida com a nossa maneira de comunicar. E daí começou todo esse boom, essa falazada sobre inteligência artificial. Mas eu quero ressaltar que antes disso, lá em junho de 2021, tá errada a data aqui, a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, já tinha lançado o que a gente chama de API. A API é o que é utilizado por aplicações de software para fazer consultas. Sabe aquela parte que você não vê da aplicação de software? Por exemplo, tem a tela, que é o front-end ali, onde você interage com os recursos da tela, o Instagram você dá um like, mas por trás dos panos, aquela ação de curtida que você deu no Instagram, ela vai se comunicar com o servidor. E essa comunicação, ela se dá por meio de API. E a OpenAI, ela é uma empresa que ela fornece o serviço de inteligência artificial para outras empresas. Isso lá em 2021. Então, ela já tinha aberto a API dela. Quando a gente pensa em administração e fala, poxa, o ChatGPT, por que a dona do ChatGPT abriria mão da sua maior vantagem, do seu maior diferencial competitivo, que é ser dona dessa API, para o mercado inteiro ter acesso a ela, que foi o que aconteceu antes do ChatGPT existir. Então já começa a trazer um ponto de que o ChatGPT não é de fato o grande produto da OpenAI, e sim a venda de APIs, plataforma como serviço. Eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. Dentro dessa corrida, a gente teve, então, em março de 2023, o Bard, que é o concorrente do ChatGPT, da Google. E eu lembro que todos os noticiários falavam, agora sim, vai vir um concorrente do ChatGPT que vai desbancar, porque é o Google e tudo mais. E o Bard não teve ainda o sucesso que foi prometido, mas ele vem como uma resposta da Google em ter uma ferramenta de vitrine também para mostrar a sua API.
Então, essas duas ferramentas, tanto o ChatGPT quanto o Google Bard, eles são ferramentas como se fosse uma vitrine de uma loja que fabrica roupas, na verdade. Então está mostrando, olha, temos roupas muito bonitas aqui, temos uma funcionalidade de inteligência artificial muito boa, mas se você quiser usar isso para suas próprias aplicações, vem conversar comigo um pouco. Mas, assim como o ChatGPT, a Vertex AI, que é a plataforma de inteligência artificial do Google, ela já existe desde maio de 2021. E antes disso, a gente já tinha acesso a outras APIs, né, de desenvolvimento de software com inteligência artificial. Então, não é uma coisa que veio de agora. Isso já vem de algum tempo sendo criado, sendo desenvolvido. Mas o ChatGPT foi uma vitrine e uma ferramenta que furou a bolha do desenvolvimento e permitiu que outras pessoas que não necessariamente trabalham diretamente com isso conhecessem e tivessem acesso a essa ferramenta poderosa. Bom, e aí eu quero trazer mais uma outra ferramenta que talvez vocês não conheçam, mas o nome dela é Elisa. Alguém que já ouviu falar dessa ferramenta de inteligência artificial, Elisa? Bom, Elisa, ela foi o software, né, foi o primeiro programa de processamento de linguagem natural da história. Foi criado por Joseph Weizenbaum, eu acho que fala assim, no laboratório de inteligência artificial do MIT, entre os anos de 1964 e 1966. A gente está falando de muitos anos atrás, já existia tecnologia de inteligência artificial de linguagem natural. O que é linguagem natural? É eu e você conversando aqui agora, falando, você me entendendo, eu conversando com o computador e ele entendendo de uma maneira natural. Isso em 1964 e 1966. Então, lá atrás, já existia inteligência artificial no formato de chat, como a gente tem o ChatGPT. A principal implementação do programa do Elisa, né? Ele era uma simulação de uma conversa entre um terapeuta, né, e um paciente, um psicólogo no caso, né? E o seu paciente, onde o paciente e o software conversavam, né? E o software fazia perguntas provocativas para o paciente, assim como funciona numa terapia. E o que mudou, então, de 60 anos para hoje? Por que só agora a gente está falando desse assunto, se já existia desde antes de eu nascer e provavelmente a maioria desse auditório aqui existir? Em 1964, esse era o computador que as pessoas, algumas poucas pessoas no mundo tinham acesso. Esse computador aí provavelmente não caberia dentro desse estúdio que eu estou fazendo essa transmissão aqui hoje. E esse é o computador de hoje em dia. Cabe no bolso, com a câmera super potente. Essa câmera que vocês estão vendo aqui agora é uma câmera de um iPhone. E dentro do bolso você carrega para onde você quiser. E esse iPhone você consegue usar o Google, você consegue usar o Maps, você consegue assistir Netflix e usar todos os serviços que a gente tem disponível hoje em dia, que naquele computador lá de 1964 não ia dar nem para dar o clique no botão, que já não ia aguentar, não ia ter memória para isso mais. Resultado, hoje a gente tem mais acessibilidade. Não só o desenvolvimento de software, não só a aprimoração de hardware, né, de celular, de notebook, de computador, mas tudo isso em conjunto com tecnologias como, por exemplo, o 5G e a velocidade de banda larga cada vez melhor, isso traz novas possibilidades para o mundo da tecnologia e torna mais acessível serviços que antigamente exigiam um processamento, e ainda exigem um processamento alto, mas que não tinham um hardware específico, não tinha a ferramenta correta para estar funcionando da maneira como funciona hoje. Quando a gente fala de inteligência artificial, ela exige um processamento enorme, um uso de placas gráficas enorme para estar transacionando e fazendo o machine learning, o aprendizado de máquina. Então, são coisas que somente a evolução tecnológica permitiu que isso se tornasse mais acessível. Não que isso não existisse, mas agora a gente tem a possibilidade de usar isso a qualquer momento. E aqui um pedacinho, né, da missão da OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Ela traz que ela é uma empresa de pesquisa e implantação de inteligência artificial. A missão dela é garantir que a inteligência artificial beneficie toda a humanidade. E aqui um dos valores dela é que é construir uma inteligência artificial geral benéfica, general que eles falam aqui, mas também considerar
uma parte da missão cumprida quando outras pessoas conseguirem também alcançar esse resultado, ou seja, quando outras pessoas também conseguirem desenvolver soluções, ferramentas, empresas que entregam soluções com a inteligência artificial. E aí vocês vão lembrar que no começo eu mencionei que a OpenAI tem aquela coisa que a gente chama de API. A galera aí da tecnologia, do sistema de informação vai saber melhor, mas trazendo, né, para esse cenário, é aquela comunicação que eu te falei. É um serviço, é como se fosse ali um mensageiro que comunicasse com o cliente final, e esse cliente final enviasse uma mensagem para o mensageiro, e dessa forma a comunicação ela acontece. Então essa API da OpenAI foi aberta justamente para que outras empresas e pessoas conseguissem desenvolver ferramentas como o ChatGPT. Então, o diferencial competitivo da OpenAI não é a inteligência artificial do ChatGPT, e sim vender inteligência artificial para outras pessoas desenvolverem ferramentas. E haja ferramenta. Contando até hoje, eu entrei no There's an AI for That, que é um site que é um repositório de ferramentas de inteligência artificial. Já são mais de 8 mil ferramentas e empresas e startups criadas só no ano de 2023. Ou seja, para quem nunca tinha usado uma ferramenta de inteligência artificial generativa ano passado, não falta agora a opção de você usar inteligência artificial generativa. Justamente porque a OpenAI abriu essa API para outras pessoas desenvolverem ferramentas, aplicativos e tudo mais com inteligência artificial generativa. Nessa leva, o Google viu que tinha um espaço e que provavelmente poderia perdê-lo também, e aí veio junto e lançou o Vertex AI, que também é a solução para desenvolvedores de software que a Google entrega para desenvolvimento com não só inteligência artificial generativa, mas inteligência artificial como um todo. E bom, mas esse negócio de inteligência artificial generativa, é isso tudo mesmo? Será que realmente quando você vê um vídeo, né, que às vezes as redes sociais entregam aqueles conteúdos que parecem até um pouco sensacionalista, que fala, essa é a inteligência artificial definitiva, essa é a ferramenta definitiva, você nunca mais vai precisar de fazer seus trabalhos da escola, seu TCC, faça ali com essa ferramenta, ou gere e-books, gere conteúdo para as redes sociais. Mas será que é isso tudo mesmo? Vamos lá. Um artigo recente com cientistas de Harvard e da Warwick Business School e o MIT também, inclusive o MIT estava lá atrás na criação da ELISA, eles conduziram um experimento junto com o Boston Consulting Group, um grupo de consultoria, utilizando 7% da sua força de trabalho, né, da sua força de consultoria, desculpa, que dá mais ou menos 758 consultores. A partir desse estudo, eles pegaram um grupo de amostra que utilizou a inteligência artificial e terminaram 12,2% mais tarefas em média e concluíram 25,1% mais tarefas mais rápidos e produziram resultados de qualidade 40% maiores do que aqueles que não utilizaram inteligência artificial. Ou seja, 40% mais qualidade nos resultados comparado com quem não estava usando inteligência artificial. Mas tem uma coisa, inteligência artificial não tem manual de instruções. Quando a gente fala de chat GPT, é um chat, é uma conversa. Não tem ali, conversa com ele, não tem manual de instrução, não tem um tutorial de você clicar no botão, é uma conversa, tem que saber conversar. E aí vem, em algumas tarefas, a inteligência artificial ela é imensamente poderosa, em outras ela pode falhar completa ou sutilmente, mas, desculpa, a menos que você use muita inteligência artificial, você não vai saber qual é qual, quando que está dando certo, quando está dando errado. Se você não entender ali realmente como é que funciona a inteligência artificial generativa, você pode ter dificuldade de entender o que é um bom resultado, o que é um resultado ruim, e talvez se decepcionar com o ChatGPT, com o Google Bard, e falar, talvez isso aí não é isso tudo que estamos falando. E os consultores que tiveram a pior pontuação quando não utilizaram inteligência artificial, depois que utilizaram a inteligência artificial generativa, aumentaram o seu desempenho em 43% quando passaram a usar a inteligência artificial. Ou seja, de fato, existe sim, e já tem agora estudos, comprovando a eficácia e o quanto de qualidade e eficiência você consegue ter utilizando a inteligência artificial. Beleza. Essas ferramentas que os consultores usaram, esses consultores de elite,
são exatamente as mesmas disponíveis pelas APIs da OpenAI, né? São as ferramentas, são o ChatGPT, são o Google Bard, são essas ferramentas que a gente está falando aqui. Bom, isso tudo criou um novo mercado. Um mercado onde agora, como não tinha manual de instruções para usar o ChatGPT, agora tem cursos de ChatGPT, tem pacotes de prompts, que são os modelos de texto que a gente manda no ChatGPT, e ele já traz respostas mais bem elaboradas, e-books, enfim. Um novo mercado completamente foi criado a partir dessa criação do ChatGPT. E é um mercado que está cada vez mais nichado. A gente fala de ChatGPT para dentistas, ChatGPT para advogados, ChatGPT para vendedores, ChatGPT para copywriters, né, os produtores de conteúdo. E você vê que cada dia que se passa tem mais um nicho. Alguém entende que o ChatGPT pode funcionar em um nicho específico, um novo nicho. E dentro dessas ferramentas, além do ChatGPT e do Bard, existem algumas outras. Por exemplo, o Jasper, que é uma ferramenta também focado na criação de conteúdo para redes sociais. O Copy AI, uma ferramenta também focada na criação de conteúdos para as redes sociais. E o Capflow, que é a ferramenta que eu criei. A diferença entre essas três ferramentas é que o Jasper e o Copy AI são ferramentas de empresas americanas e o Capflow é uma ferramenta criada por um brasileiro, no caso eu, aqui no Brasil, e 100% em português. Todas elas usam a mesma base, que é o OpenAI, a ferramenta, a API do OpenAI, para gerar e produzir esses conteúdos. Falando um pouquinho de Capflow. Capflow a gente lançou em 18 de agosto de 2023, no caso, mês passado, também conhecido como mês passado. Já temos 5 mil usuários. Desses 5 mil usuários, 34% são usuários ativos. E desses 5 mil usuários, 94% dos usuários responderam pesquisas internas dizendo que gostam da plataforma e que faz sentido para eles essa plataforma. Mas o que é o Capflow? Para quem que ele é? É uma ferramenta criada para criadores de conteúdo nas redes sociais e para negócios locais. Então, se você tem um negócio local, se você tem uma clínica odontológica, por exemplo, você ficou anos e anos estudando para ser dentista. E aí, na hora do vamos ver, você descobre que você tem que fazer conteúdo para rede social, senão você não consegue alcançar seus pacientes e fazer as pessoas te conhecerem. Ao invés de perder muito tempo pensando em que conteúdo produzir, o que fazer, o que falar para essas pessoas, a inteligência artificial generativa está aqui para ajudar você. E o Capflow, ele consegue trazer esse conteúdo de uma maneira fácil, rápida, e o que a pessoa precisa fazer é postar o conteúdo ou gravar o vídeo baseado no roteiro que foi criado, sem ter que ter aquela demanda de estudar melhor o que falar, como converter, qual fala converte mais para a pessoa e ajudar os negócios locais de padaria, dentista, enfim, todos os nichos, né, de negócios locais que às vezes não tem a condição de estar pegando ali uma agência para estar cuidando das redes sociais, e ele consegue sim ter um bom resultado, mas também para criadores de conteúdo, social media managers também, que trabalham com a gestão de redes sociais de empresas, pequenas empresas, grandes empresas, trazer agilidade nessa criação de conteúdo. Vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho o que é o Capflow, como que ele funciona, para vocês entenderem e sair um pouco mais do abstrato e vir para um pouco mais de entendimento sólido do que eu estou falando. Já vou transmitir a outra tela. Pronto. Essa aqui é a ferramenta do Capflow. Aqui a gente tem um chat também, e nós temos aqui agora uma clínica odontológica. Essa é a Atem Odontologia. A Atem Odontologia, no nosso projeto de configuração, se a gente editar ele aqui, a gente traz a Atem Odontologia, ela tem o nicho da saúde, clínica odontológica. O estilo de comunicação que a gente quer ter com o nosso público é formal. A gente quer atingir o público-alvo de mulheres de 25 a 50 anos que moram em Florianópolis, que essa clínica fica em Florianópolis. E um pouco mais sobre o negócio, ela é uma clínica onde o foco está no atendimento em pacientes que têm medo de dentista, e como recurso a clínica conta com a sedação com óxido nitroso e parcerias com médicos e anestesistas para procedimentos mais complexos. Então esse é o negócio. Uma vez que eu salvo o negócio e eu venho para o assistente criativo, eu escolho um modelo de conteúdo. Esse modelo eu posso selecionar, eu quero criar um roteiro de vídeo, por exemplo, e aí ele vai trazer aqui, talvez eu quero... História de inspiração pessoal, comparação para os serviços, explorando lugares únicos, dia a dia na vida de um especialista.
vou gerar um roteiro de vídeo contando sobre o dia a dia na vida de um especialista, e aí ele já vai trazer para mim, baseado no meu negócio, baseado no diferencial competitivo, uma sugestão de roteiro para ser gravado em vídeo, contando um dia a dia de um especialista na área de odontologia. Então, olha só, ele trouxe aqui, ó, cena de abertura, uma música animada, imagens da clínica odontológica, uma narração, bem-vindos a um dia na vida de um especialista em odontologia, onde vamos conhecer de perto como ele supera os medos das crianças e cuida dos seus sorrisos. Detalhe, aqui nós temos uma campanha de odontopediatria, tá? E nessa campanha de odontopediatria, a gente também configura o que a gente quer ter como objetivo. E o objetivo dessa campanha é mostrar para pais de crianças que hoje em dia não é necessário mais ter que segurar uma criança numa cadeira odontológica, que existe tecnologia e recurso para a gente poder estar tratando a criança de uma maneira decente. Então, ele trouxe todo esse conteúdo, foi criado, foi gerado a partir dessas configurações. A pessoa pode nunca ter ouvido falar em como fazer, como organizar e como estruturar um roteiro de vídeo, mas a ferramenta ela já traz pronta. Também dá para criar aqui carrosséis para redes sociais. Podemos contar aqui, ó, vamos ver, transformação do cliente, inspiração do dia, comparação visível, truques e dicas. Truques e dicas, vamos ver o que ele traz para a gente em truques e dicas. Bom, sugestão de carrossel. Carrossel 1, imagem atraente relacionada ao tema do primeiro truque e dica. Truque 1, como ajudar seu filho a superar o medo do dentista. Então percebe que isso é inteligência artificial generativa, isso é inteligência artificial pegando o conhecimento que ela já tem, que ela foi treinada, pegando o conhecimento que nós agregamos aqui pela plataforma através de informar, né, qual que é o nosso diferencial competitivo, qual que é o nosso nicho, qual que é o nosso estilo de comunicação, para quem que a gente está se comunicando, quem é o nosso público-alvo, e a partir disso ela cria conteúdo que está se comunicando com a nossa audiência. Esse aqui é o Capflow. Ele tem uma versão hoje, para quem quiser testar, se você estuda administração, se você tem empresa, tem uma versão que a gente chama de freemium, ou seja, você consegue usar até 100 respostas de inteligência artificial, que é, toda vez que eu mando uma pergunta, ele me responde, conta uma resposta, de maneira gratuita. Então, vocês que estão agora aqui, quiserem depois acessar o capflow.ai, é gratuito, então já dá para testar, dá para entender como é que isso funciona, como é que isso funcionaria em um modelo de negócios, e fiquem à vontade, tá certo? Essa aqui é a ferramenta, eu mostrei um pouquinho dela, tem mais coisas, convido vocês a estarem explorando, dá para a gente fazer programação de conteúdo, visualização de planner no calendário, já programar toda a questão de conteúdos para o mês. Tem também um quadro de Kanban tipo Trello, então a gente consegue arrastar as coisas, mover, se tem mais de uma pessoa trabalhando no projeto, né, na criação de conteúdo, e alguém tem que fazer alguma revisão, também é possível fazer essa revisão. E tem essa função também, que é a criação de conteúdos em lote, que você consegue gerar vários conteúdos ao mesmo tempo. É como se você estivesse usando o ChatGPT com várias abas abertas, e você seleciona os prompts e dá para, por exemplo, criar toda a programação de conteúdo para o mês inteiro. Então, é uma mão na roda para quem está na correria no dia a dia, para trabalhar com criação de conteúdo para as redes sociais. Você cria tudo de uma vez só e já consegue deixar programado. Voltando aqui, então, para a nossa apresentação principal. Falei um pouquinho dos recursos do Capflow. E acho que é isso, né? Falei bastante aí sobre ferramentas de inteligência artificial. Queria abrir agora para vocês, para perguntas e respostas também, para entender se ficou claro essas oportunidades que existem agora com a inteligência artificial generativa e se, enfim, estou aberto aí para perguntas e respostas. Pessoal, vamos combinar. Quem quiser fazer pergunta, só vem aqui na frente, fala para ele poder ouvir também. Vocês estão indo no. Alguém? Vamos, gente. Se tiver vergonha, pode levantar a mão que a gente vai ir. Pessoal do sistema também? Ninguém? Marcela, resolve seu problema aqui.
Vinícius, o pessoal acho que tá meio tímido, tá? Sem problemas. Ó, eu vou. Aqui tá minha rede social, @ViniciusLana, também tem o CapFlow. Se ficou com vergonha de fazer a pergunta agora, pode me mandar lá que eu respondo também. Aqui é melhor de responder que já ajuda todo mundo, mas tá tudo certo. Uma outra coisa que eu queria trazer também aqui é que às vezes, né, a gente vê tanta coisa falando sobre inteligência artificial e é uma coisa que parece um pouco intangível, parece que não faz muito sentido no nosso cenário, mas algumas pessoas têm medo de, às vezes, de entrar nesse mundo com medo de, poxa, será que a inteligência artificial vai me substituir, vai substituir meu trabalho? E às vezes um mecanismo que as pessoas têm é de ignorar o que está acontecendo. E eu gosto de colocar a inteligência artificial como uma revolução, assim como foi a internet. Quem chegou primeiro na internet, com e-commerce, nas redes sociais, hoje em dia está lá em cima. É só pegar influencers famosos, Felipe Neto, foi um dos primeiros youtubers e hoje está, enfim, famoso, rachando de ganhar dinheiro. Empresas grandes que entraram também no e-commerce conseguiram tirar vantagem. E é assim acontece em toda a revolução. Quando você tem uma nova ferramenta, ó, vai chover. Quando você tem uma nova ferramenta e essa ferramenta, não só uma ferramenta, quando você tem uma revolução como está acontecendo agora com a inteligência artificial, sempre tem as pessoas que têm coragem de ir na frente, desbravar os bandeirantes ali e conhecer essa terra nova, e na terra nova sempre tem mais oportunidades. Então, para quem trabalha, né, na área de administração, para quem trabalha com desenvolvimento de software, não ignore o potencial que a inteligência artificial tem. Só para trazer uma comparação, o CapFlow, eu desenvolvi ele com um mês. Demorei um mês inteiro para desenvolver a aplicação, com integração, um mês de pagamento, todas as configurações, redes sociais e tudo mais. Eu fui rápido porque eu utilizei a inteligência artificial ao meu favor no desenvolvimento. Eu, trazendo um pouquinho da minha bagagem, até julho desse ano, eu gerenciava um time de desenvolvedores numa startup lá do Vale do Silício, uma startup americana. E se eu fosse fazer o planejamento de quanto tempo demoraria para fazer uma ferramenta dessa, eu daria pelo menos 4 a 6 meses sem o uso de inteligência artificial. E eu fiz com um mês. Então, isso mostra que realmente tem um potencial grande. E mesmo que você trabalhe com uma coisa que pareça não fazer sentido inteligência artificial, eu recomendo de verdade que você teste, entre no ChatGPT, entre no CapFlow, descubra essas outras 8.000 inteligências artificiais que existem e vai para cima de verdade, porque essas ferramentas elas estão aí, vão fazer a diferença e só vai ser substituído pela inteligência artificial quem não tiver coragem de usar a inteligência artificial. Então, eu acho que esse é o recado que eu deixo para vocês. Eu espero que tenha feito sentido, eu espero que eu não tenha falado muito rápido. Acabou que foi mais rápido do que eu imaginava, eu estava com medo de demorar para fazer essa apresentação para vocês. E é isso. Vinícius, apareceu uma corajosa aqui para fazer a pergunta. Opa, vamos lá. No corajosa, morrendo de vergonha. Na verdade, essa questão do ChatGPT é uma grande novidade para mim. Eu fiquei assim, fascinada quando eu comecei a conhecer o ChatGPT, mas eu tive uma dúvida muito e uma insegurança até em usar o recurso, né, do ChatGPT com relação a como é que fica a questão dos direitos autorais sobre o conteúdo que o ChatGPT gera. Quando duas pessoas diferentes fazem, por exemplo, uma pesquisa sobre o mesmo assunto, às vezes fazem a mesma pergunta. Ele vai trazer respostas iguais para essas pessoas e o direito autoral sobre isso. Porque hoje tem muitas pessoas usando o resultado do ChatGPT para postar, para publicar, para vender. Isso não gera um certo conflito, não sei. Como é que é o seu nome? Marcela. Marcela, essa pergunta é a pergunta do século, eu diria, porque já existem vários processos. Como é que funciona, né? O aprendizado de máquina, a inteligência artificial, ela aprendeu em cima de alguma coisa. E o que é essa coisa? É tudo que está na internet. Então, são artigos acadêmicos, são postagens em blog, são postagens em redes sociais. Tudo isso foi utilizado como insumo para a inteligência artificial aprender. Quando ela te traz uma resposta, é praticamente improvável que ela vai te dar a mesma resposta de uma pergunta que você fizer. Assim, a resposta pode ter o mesmo valor, mas não vai ser com as mesmas palavras, porque ela vai estar, de verdade, processando, cruzando informações, cruzando esses dados para gerar essa resposta para você. Mas essa resposta é diferente de nós, humanos, né, que a gente aprende uma coisa na escola
e depois a gente consegue, na nossa conexão mental, fazer várias sinapses, e daí sim usar a nossa criatividade para dar uma resposta, o ChatGPT, a inteligência artificial generativa, ela usa um banco de dados de informação gigantesco para gerar essa resposta. Então, hoje existe esse problema dos direitos autorais. Várias empresas, principalmente quando é relacionado a gerar imagens, né, que utilizaram-se bancos de imagens, Google Imagens, para criar esse aprendizado da máquina para ela poder criar imagens, existe sim uma problemática muito grande em relação a direitos autorais e que ainda não foi resolvida. As empresas de inteligência artificial, elas se colocam à disposição dos governos e tudo mais, mas tem vários processos jurídicos acontecendo contra as empresas de inteligência artificial, não pelo resultado do que as pessoas estão criando, né, com essas ferramentas, mas sim sobre de onde veio a informação e se vai haver algum tipo de repasse de direito autoral para as fontes que foram utilizadas para o treinamento. Então, respondendo, né, mais objetivamente, as respostas não vão ter as mesmas palavras, mas elas podem ser parecidas. Ainda assim, existe uma taxa de erro, então não dá para confiar 100% nas respostas. Como eu falei, ela é treinada em tudo que tem na internet, e não é porque está na internet que é verdade, apesar de muita gente às vezes assumir, não é porque está na internet que é verdade. Vale sempre fazer checar novamente qualquer informação que você tire a partir do ChatGPT, por exemplo, checar com um artigo acadêmico, conferir se isso realmente é plausível ou se foi uma invenção do ChatGPT. O ChatGPT, por ele ter esse mecanismo de cruzar dados e trazer a resposta, algumas vezes ele traz respostas que parecem muito verdade, porque está muito bem escrito, mas tem vezes que não é verdade, tem vezes que é mentira. Então, é sempre usar essa maneira de checar de verdade a informação e validar essa informação é verdadeira. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Respondeu sim, obrigada. Tá, só mais uma pergunta aqui, Vinícius. Claro. Oi, Vinícius, tá me ouvindo? Ei, Júlia, tudo bem? Primeiramente, eu uso o TableFlow, e é realmente magnífico. Eu sou usuária beta, e queria que você explicasse um pouco melhor como que a inteligência artificial coleta os dados. Da onde vem a inteligência dela? Explicar um pouco melhor, tecnicamente, até para valer de sistemas mesmo, para eu entender um pouco melhor. Legal. Deixa eu ver como é que eu respondo. Como é que a inteligência ela coleta os dados? Vamos lá. Isso pode ficar um pouco técnico, eu vou tentar deixar o menos técnico possível, menos tecniquez possível aqui. Quando você vai enviar os dados para a inteligência artificial, você tem uma lógica, um algoritmo ali por trás, né? Um software, é um software que é como se, igual quando a gente nasce sem informação nenhuma na cabeça, e a partir do momento que a gente vai crescendo, vai para a escola, vai aprendendo as coisas, a gente vai entendendo melhor como é que funciona, o que é cada coisa, aí depois a gente vai para uma aula de matemática, uma aula de ciências, biologia, e aí vai para o ensino médio, aí vem o Enem, e aí vem todas essas informações. É uma coisa que é gradual ao longo do tempo. A inteligência artificial, ela tem esse sistema também parecido com o nosso sistema de aprendizado, que você vai injetando dados ali, mas naturalmente a capacidade de processar esses dados ela é maior, porque é um computador, então ela consegue processar esses dados mais rápido, mas a maneira como ela aprende é justamente trazendo informações do nosso mundo, que já existem, e dando de uma maneira que essa inteligência consiga fazer a leitura desses dados. Falando especificamente do CapFlow. O CapFlow, ele não tem a inteligência, eu não desenvolvi ali a inteligência artificial. Eu uso, como eu citei na apresentação, a ferramenta que o próprio OpenAI, a dona do ChatGPT, fornece para que outras pessoas criem ferramentas. Daquelas 8.000 ferramentas que eu citei, provavelmente 99% delas estão utilizando a mesma ferramenta que o ChatGPT usa. Então, sempre que você vê um vídeo aí, se liga nessa nova ferramenta de inteligência artificial que está revolucionando alguma coisa, é muito provável que essa ferramenta ela foi construída em cima de alguma API, né, alguma plataforma já existente, e essa plataforma ela deu uma forma diferente para aquela funcionalidade. Então, digamos que mudou a embalagem. O CapFlow, ele é uma embalagem que o objetivo dessa embalagem é tornar mais fácil
o uso de ferramentas, o uso de inteligência artificial generativa por pessoas que talvez não estão conseguindo entender direito como é que funciona o ChatGPT, ou que é difícil de organizar as coisas pelo ChatGPT. Só explicando, então, o aprendizado ele se dá como a gente aprende, da mesma forma que o ser humano aprende, é um mecanismo parecido, né, com isso aí. Ficou claro? Ô, Vinícius, tem uma pergunta aqui no Instagram também, a gente abriu uma live aqui no Instagram. Claro. O Rodolfo Alves, ele perguntou como você vê o uso da inteligência artificial para os ataques de malware e phishing. Desculpa, o uso da inteligência artificial para os ataques de quê? Desculpa? Malware. Ah, tá. Malware e phishing. Cara, isso é um problema enorme, né? Dos problemas, eu falei muito de oportunidades, mas tem vários problemas que a gente vai enfrentar daqui para frente com a inteligência artificial, e já enfrenta, na verdade. Um deles está relacionado a essas práticas. Quando a gente fala de malware e phishing, para quem não entende, basicamente são maneiras de se hackear pessoas, né? Phishing é uma estratégia que você cria uma página muito parecida com o site que você já entrou. Então, por exemplo, uma pessoa pode fazer phishing criando uma página de login idêntica ao do Facebook. Então, quando você vai entrar nessa página, você coloca os seus dados de acesso, seu e-mail e senha, e parece que você entrou no Facebook. Mas, por algum motivo, não entrou. E aí você coloca de novo e entra. O que é isso? É uma página que foi construída, um sistema, um aplicativo que foi construído para ficar idêntico ao Facebook. E essa pessoa, ela, de algum motivo, ela infecta o seu dispositivo, né, um vírus, e aí, quando você acessa essa página, você está passando os seus dados para essas pessoas. De fato, como eu citei, né, é muito rápido desenvolver coisas utilizando inteligência artificial. Eu consegui desenvolver com um mês o Capflow. O outro lado, do oposto, né, tem coisas boas sendo feitas, mas o oposto também ficou mais rápido. Hoje em dia está muito mais fácil desenvolver soluções para hackear outras pessoas, soluções de phishing, malware, soluções que de fato são trapaças e atrapalham as pessoas. Então esse é um problema que não tem solução clara ainda de como vai ser feito isso. As empresas donas das APIs, o que elas tentam fazer? Elas tentam entender quando a pessoa está fazendo perguntas para gerar esse tipo de software, elas começam a boicotar as respostas. Mas ainda assim, a pessoa pode, às vezes, driblar essa inteligência artificial. Então, esse é um desafio nosso, da humanidade hoje em dia, não só relacionado a práticas, né, de hackers e tudo mais, mas também relacionadas a ferramentas, por exemplo, como deepfaking, que é quando você clona o rosto de uma pessoa. Hoje já é possível clonar voz de pessoas. Provavelmente você já viu vídeos recentes com pessoas falando como se fosse o Chaves, o Kiko, né, esses personagens icônicos, e já existem ferramentas para criar essas vozes. Isso tudo é inteligência artificial generativa. Então, é treinado o modelo em cima da voz, em cima do rosto de uma pessoa, e você consegue replicar. A gente teve casos recentes de, até mesmo, né, do presidente do Brasil, do presidente dos Estados Unidos, presidente da Rússia, de montagens que são muito parecidas com as pessoas de verdade, que foram feitas a partir de inteligência artificial. Então, ao mesmo tempo que tem o benefício de estar legal, se você gosta de Star Wars, por exemplo, você tem o deepfaking e traz o Luke Skywalker de volta para as telas do cinema, e é maravilhoso de ver ali, pô, legal, dá aquela nostalgia. Mas do outro lado, a gente tem o deepfaking também para as práticas negativas. Se eu não me engano, em junho, teve uma notícia no UOL de uma pessoa que hackeou o Instagram, uma pessoa aqui no Brasil, fez um deepfaking, ou seja, clonou o rosto e a voz da pessoa dona do Instagram e pediu um Pix através de um story no Instagram. Então, não tá fácil não, se já estava difícil antes, né, com os golpes e tudo mais, agora que a pessoa consegue clonar, de fato a gente tem um desafio muito grande. E, infelizmente, né, eu acho que quem acompanha o Elon Musk e outras pessoas influentes no mundo da inteligência artificial, eles já vêm alertando para o mundo inteiro sobre os problemas e desafios que essa questão da inteligência artificial generativa, para criar regulações, para que não seja tão fácil assim criar esses deepfakes, criar esses malwares, mas ainda não tem um movimento grande e sólido de organizações. Existe uma organização, que eu não me recordo o nome agora, que ela já cuida dessa parte de tentar criar um compromisso das empresas, e todas as empresas grandes hoje que trabalham com inteligência artificial já são meio que signatárias desse acordo, né, de criar uma coisa para o bem e tudo mais,
mas é um espaço complicado e a gente tem que ter muita atenção. Se já existia uma atenção sobre o que a gente via, onde a gente clicava, com quem que a gente conversava, a atenção agora tem que ser redobrada. Se eu pudesse dar uma dica, né, sobre Instagram e Facebook e WhatsApp, esses golpes que acontecem, sempre dá um jeito. Se acontecer, por mais parecido com a pessoa que seja, dá uma ligada para ter certeza que é a pessoa mesmo, porque esses problemas eles existem, são reais e vão ser cada vez mais comuns, infelizmente. Muito obrigado, Vinícius. Pediram também, se for possível, você mostrar como entra no chat GPT. Claro. Vamos lá. Consulta assim como você fez no Capcom. Como entra no chat GPT, certo? Isso. E faz uma pesquisa. Beleza. No Capcom. É uma pergunta boa, na verdade, porque, de fato, não repara meu chat GPT, porque ele é meu segundo cérebro, que tem perguntas de tudo quanto é jeito. Mas quando você joga hoje o chat GPT no Google, aparece um monte de coisa, tudo menos o chat GPT. A maneira mais fácil de você garantir que você está entrando no chat GPT é através dessa URL aqui, ó, chat.openai ou openai.com. Esse é o chat GPT oficial. Toma cuidado quando você entrar no Google, até o colega acabou de perguntar sobre as práticas de phishing. Tem pessoas que criam páginas, falam que é o ChatGPT, mas na verdade não é o ChatGPT. Essa pessoa está criando para ganhar dinheiro fácil, né? Tem essa parte também, ou para tentar alguma prática ilícita, pode acontecer também. Então, para garantir que é o oficial, é esse aqui, chat.openai.com. Esse é o ChatGPT, aqui no caso, né, tá minha conta e tudo mais, tem o GPT 3.5 e o GPT-4. O GPT-4, ele tem a possibilidade de utilizar plugins, né, você tem, hoje em dia, a possibilidade de fazer leitura de imagens, instalar coisas específicas, por exemplo, leitura de PDF, subir arquivo, criar diagramas, é uma infinidade de coisas. Essa parte eu confesso que eu não exploro tanto ainda, mas tem muita ferramenta já aqui, cada dia aparecem ferramentas novas. E é isso, esse é o ChatGPT. Eu vou aproveitar que a gente está fazendo demonstração de ChatGPT e eu vou mostrar uma outra ferramenta também, que é essa daqui, ó, Ideogram. Caso vocês não conheçam ainda, eles estão com um problema agora no sistema. Todas essas imagens aqui, eu não vou conseguir gerar agora, senão eu ia fazer uma demonstração ao vivo, mas tudo isso que vocês estão vendo, essas imagens bonitas, elas foram geradas por inteligência artificial generativa. Então, você tem aqui um Homem-Aranha, tudo isso. Você clica na imagem, você vê que, olha, faça um spray com a palavra Santos. Não saiu Santos como a pessoa pediu, mas são imagens geradas por inteligência artificial. Aqui eu tenho um exemplo que eu fiz no meu próprio perfil. Por exemplo, aqui Doppler, que é o nome da empresa, um cachorro vestido de gente, que eu tenho um Golden, então eu fui fazendo os testes. Chubronga, que é um grupo de amigos que tem ouro branco, esse cara aqui, que eu esqueci o nome dele, o Arnold Schwarzenegger, fiz umas tentativas de logo para a ATA em odontologia, enfim, tudo isso aqui são imagens criadas com inteligência artificial, um Golden com o mundo explodindo lá atrás. Então eu recomendo tanto o ChatGPT na parte de criar conteúdos textuais, mas para criar imagens, esse cara aqui, Ideogram.ai, é uma ferramenta muito boa, tá? E é isso. Acho que passei da resposta ali. Ótimo. Posso fazer mais uma pergunta? Fique à vontade. Tá. Do Rodolfo Alves, também pelo Instagram. O uso do chat GPT com a permissão da utilização das respostas para treinamento de rede neural não seria um problema para o meio corporativo com o fornecimento de informações sigilosas? Muito boa pergunta. Eu me pergunto se essa pergunta foi feita usando o ChatGPT. Tô brincando. É um problema sério, sim. Só para explicar um pouco melhor o que é isso, né? Quando você manda uma pergunta para o ChatGPT, lá naqueles termos e serviços que ninguém lê e que você sempre concorda, está escrito que eles podem usar o que você mandar ali para ensinar a inteligência artificial. Ou seja, é como se na próxima vez que alguém perguntar alguma coisa parecida, eles vão utilizar a mesma informação que você deu para o ChatGPT da sua conversa para dar a resposta para outras pessoas.
Então, quando se trata do meio corporativo, e a gente fala, por exemplo, do desenvolvimento de software, a gente fala de uma possível chance de que o ChatGPT vai contar para o seu concorrente como você está desenvolvendo código. Não necessariamente contar com a mesma palavra, mas talvez pegar uma lógica de algoritmo que você criou com o ChatGPT e compartilhar essa lógica também com o seu concorrente. Então, é um problema muito sério, porque ele fere ali várias questões, né, de novo, de direito autoral, e que já foi resolvido. Hoje, a OpenAI ela tem uma versão premium focada em empresas. O Capflow utiliza essa versão. Então, a gente não compartilha nenhum tipo de dado para treinamento da inteligência artificial. Qualquer coisa que você criar dentro do Capflow, por exemplo, não vai ser usado para treinamento de inteligência artificial. Então, suas informações continuam sendo suas. Além disso, tem uma outra empresa também agora que apareceu no mesmo sentido, não estou conseguindo lembrar o nome agora, depois eu posso compartilhar com vocês, que tem o mesmo objetivo, que é criar, trazer inteligência artificial generativa para o mundo corporativo sem o risco de você estar compartilhando um dado sigiloso de empresas. Então, era um problema, de fato, até 2 semanas atrás, mas nesse mundo de tecnologia e inteligência artificial, as coisas acontecem muito rápido, e 2 semanas atrás, a OpenAI liberou uma versão nova, exclusiva para empresas, onde não tem esse compartilhamento de dados. Perfeito. Obrigado. Mais alguma questão, gente? Vinícius, eles pediram para você repetir para a gente o nome da inteligência artificial que cria as imagens. Claro, é Ideogram. É tipo ideia. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui. É esse cara aqui, ó. Ideogram. Tira uma foto aí, que é sucesso. Ideogram. Beleza? Tá certo. Vinícius, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. A gente tem muito a agradecer mesmo a contribuição, principalmente para a gente da área de negócios, né? Porque agora já é um caminho sem volta, como você disse, é uma revolução que não, né, a gente tem que aprender a aproveitar da melhor forma possível, a utilizar a nosso favor. Obrigado por esse início. Vamos sim tentar marcar uma palestra presencial, a gente deixa o convite, né, uma oportunidade que você estiver vindo aqui, a gente tentar ajustar com a sua agenda e quando você vier de férias, talvez, mais tempo, a gente tentar ajustar e vai ser um grande prazer tê-lo aqui conosco, tá certo? Com certeza, eu que agradeço... Pode falar. Desculpa. Eu que agradeço o convite, e é o Cleiton que está falando aí, né, porque eu não estou vendo o seu rosto. Exato. Eu que agradeço o convite, Cleiton, Júlia, Lucas, todo mundo que participou da organização. Uma organização muito bem feita, no sentido de que eu já fiz outras palestras online, mas essa foi a primeira que teve uma preocupação maior de fazer um pré bem organizado, bem feito. Agradeço e parabenizo aí pelo evento. É muito legal ver a Ouro Branco desenvolvendo esse sentido do empreendedorismo. Quando eu morava aí, não tinha tantas fontes para a gente estar estudando, estar aprendendo e estar se conectando com pessoas que respiram esse mesmo ar, e é um caminho sem volta, né? Uma vez que você cai no empreendedorismo, toma cuidado, porque é viciante. Então, mas eu deixo aí também, além do meu contato, né, do Instagram, deixo também disponível quem quiser conversar comigo de outros assuntos, seja empreendedorismo, seja desenvolvimento de software, seja carreira internacional, desenvolvimento de software. Hoje meu foco está no desenvolvimento de ferramentas com inteligência artificial, mas eu ainda estou empreendedor, eu ainda sou desenvolvedor, e eu posso talvez ajudar, né, e eu sempre gosto de estar ajudando as pessoas a entender como é que funciona, qual que é o caminho das pedras para alcançar esses outros objetivos. Então fiquem à vontade de me seguir no Instagram, @viniciuslana. A partir dessa semana eu vou estar trazendo um conteúdo um pouco mais focado e mais sério em inteligência artificial, mas fica aí, quiser trocar uma ideia, estou sempre à disposição. Certíssimo, obrigado. Valeu, gente. Vinícius, nesse momento a gente costuma entregar um certificado. Como você não está presencial, a gente vai te enviar virtual. Tá certo.
Tá bem. Obrigado, então. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima aí. Você no telão, pode ser? A foto, claro. Deixa eu me organizar aqui. Vai ser. Vem cá, gente. Vamos encher a frente aqui. Vamos encher a frente aqui. Gente, vamos todo mundo aqui encher aqui. Frente. Pode deixar. Vem aqui, gente. Vamos. Vem para tirar a foto aqui. Vamos registrar esse momento. Depois vocês podem baixar a foto no @OuroHub. Me avisa aí quando for para sorrir, hein? Que eu não tô vendo nada. Pode deixar que eu te aviso, Vinícius. Pode sorrir agora, Vinícius. Beleza. Aí, valeu. Obrigado, Vinícius. Beleza. Valeu, pessoal. Boa semana para vocês aí. Bom calor. Ouro Branco tá calor ainda? Nossa, muito. Bom calor para vocês aí, gente. E quando eu for aí, vocês me encontrar na rua também, vamos tomar uma cerveja aí. Fechou? Valeu. Até mais. Um abraço.